E mais uma estratégia do governo de aumentar os valores em caixa foi oficializada ontem. O presidente Michel Temer anunciou algumas mudanças nas regras do setor de mineração. Uma das medidas vai acabar gerando uma arrecadação 80% maior do que a atual. A intenção é de que o imposto sobre o ouro e o diamante seja maior e a taxação sobre minerais usados na construção civil seja menor. As mudanças nas regras do setor de mineração foram feitas por medidas provisórias. O objetivo do governo é atrair investimentos e aumentar a produção mineral no país, o que vai afetar diretamente as exportações. Em 2016, o Brasil vendeu mais de 36 bilhões de dólares em bens minerais. O governo também pretende simplificar o sistema que arrecada e distribui os recursos que vêm da exploração mineral, os chamados royalties. Dessa forma, o setor acredita que vai ampliar em cerca de 80% a arrecadação com esses royalties, que chegou a 1 bilhão e 600 mil reais no ano passado. As novas regras para a mineração prometem colocar o Brasil no século XXI. E em tempos de instabilidade econômica, qualquer mudança realizada pelo governo é justificada como uma forma de colocar mais dinheiro no caixa da União. Além dos ganhos com os royalties, o ministro de Minas e Energia enfatizou o efeito das novidades na geração de empregos no país e a contribuição da mineração para o aumento do produto interno bruto. Hoje são 200 mil empregos diretos e olha que para cada emprego direto na mineração se gera outros 13 indiretos. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego. É inaceitável um país como o nosso conviver com 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós estamos aqui pelejando, lutando para poder animar todos do setor produtivo a poder não perder a fé no Brasil. Em discurso, o presidente Michel Temer disse que as novas regras vão modernizar o setor de mineração no país. Ele enfatizou o endurecimento da legislação quanto à responsabilidade com o meio ambiente. Depois do desastre ambiental causado em Minas Gerais pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, agora o governo definiu que a responsabilidade de recuperar cada área explorada é da própria empresa de mineração. Quando falamos em meio ambiente, nós tornamos clara e precisa a responsabilidade das empresas pela recuperação de áreas afetadas. E até, nesse particular, readecamos multas, não é? Para que o Estado cumpra seu papel de supervisão com eficiência, é que nós criamos a Agência Nacional de Mineração. Dois aspectos, Trajano. Eu não vou falar sobre os detalhes, são muitos detalhes dessa nova reformulação do setor, mas um aspecto interessante é essa criação de uma nova agência. Nós já temos várias agências reguladoras. No momento em que a gente precisa de enxugamento da máquina, a gente tem uma nova agência que possivelmente não vai reaproveitar recursos, vai ter novos recursos humanos para gerir isso aí. Tem mais alguns cargos para ser indicado nessa nova agência, né? Eu acho que esse é o aspecto. É interessante, né, Hélio, pensar nesse aspecto. O governo ele tem o objetivo principal agora acelerar o processo de exploração de recursos naturais e com um aumento de carga tributária em alguns segmentos. Ou seja, a prioridade número 1 do governo com esse projeto é, sem dúvida, aumentar a arrecadação. É isso que tem que ser pensado nesse aspecto. Agora, nós temos que tomar o cuidado que recursos naturais é um recurso esgotável. Ou seja, se eu acelero o processo de exploração desses recursos, eu vou deixar para gerações futuras uma reserva menor. Então, qual o ritmo desejado pela sociedade? Então, nós vamos facilitar o investimento estrangeiro na área para fazer o processo de exploração. Um exemplo ruim nesse aspecto é do México. Então, o México o que fez? Fez uma legislação bastante flexível nesse aspecto. Os americanos, principalmente, fizeram um grande processo de exploração em território mexicano e as reservas minerais do México caíram de forma drástica nas últimas 2 décadas. Ou seja, gera um benefício de curto prazo, mas pode gerar problemas no médio e longo prazo. Isso não se faz de afogadilho, então é necessário pensar um projeto mais amplo com o Congresso Nacional, com especialistas da área, para que nós possamos administrar melhor os recursos naturais, pensando no presente, que é importante a arrecadação de impostos, mas principalmente no futuro, qual é a reserva que vamos deixar para a sociedade e os cuidados ambientais.
Claro. Dentro disso aí ainda, tem uma coisa interessante, porque você citou bem, né? O governo que precisa aumentar a arrecadação. Segundo a planilha do governo, essas mudanças vão trazer 80% mais arrecadação já de imediato e vão garantir mais emprego. Quer dizer, o governo está tentando aliar também com a retórica de criação de vagas no mercado de trabalho. Só que nós temos que pensar, Hélio, exploração de recursos naturais não gera tanto emprego assim, porque tem pouco valor adicionado. O bom, ao invés de exportar o minério de ferro, é fazer os produtos com minério de ferro no Brasil, com a política industrial mais séria. E aí qual o resultado? Se eu aumento a exploração de recursos naturais, eu vou reduzir o meu volume de reservas, isso vai impactar diretamente no médio e longo prazo a impossibilidade de aproveitar melhor essas matérias-primas. Então, ou seja, ao longo da história brasileira, isso já tem sido feito. Países como Chile e México, principalmente, têm adotado essa política com uma certa frequência, acelerando cada vez mais a exploração de recursos naturais para resolver problemas imediatos. Mas os americanos, por exemplo, estão deixando suas reservas para um futuro próximo e usando as reservas dos vizinhos, não é isso?